Amém, então. Me deram a missão aí de trazer uma palavra, né? Sim, hoje não tinha clima para eu. Estou um pouco abatido ainda. O pastor vai embora. A certeza é que a gente não é dono de nada, né? A gente não tem nada, né? A palavra de Deus diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, né? Então tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, né? Tudo que ele deu, tudo que a gente tem aqui nessa terra a gente só tem por um tempo, né? Nós somos mordomos daquilo que Deus criou, mas tudo pertence a ele, né? É verdade. Então ninguém vai levar nada dessa vida, né? Por isso que é tão importante a gente ter momentos como esse aqui, onde a gente procura se aproximar de Deus para entender o que Ele quer de cada um de nós, porque essa vida é uma passagem, né? E muitas pessoas estão aí se iludindo, né? Perdidas nos prazeres desse mundo e rejeitam um convite como um convite como esse para estar num lugar como esse, né? Não sabendo elas que essa vida aqui é passageira. E é nessa vida que eu tenho a opção de fazer escolhas, né? Se eu quero realmente se aproximar de Deus e descobrir o que eu faço para estar com Ele para sempre, né? Caso contrário, essa Bíblia que fala de céu também é uma Bíblia que ensina de inferno, né? Quase ninguém prega sobre o inferno nos dias de hoje, né? É tranquilo que eu não vou pregar sobre o inferno, mas é uma coisa que a gente deve pregar mais, eu acho, porque Sim, tem os dois lados, né? para que as pessoas saibam que existe, né? Tem muita gente que está iludida, né? Acha que só tem o céu, né? Não tem A inferno. moeda tem dois lados. Muitos falam que o inferno é aqui, A né? moeda tem É. dois lados também, né? Mas bem ou mal existe. O É. Se o inferno inferno existe, fosse né? ser. Tava bem, né? Se fosse assim, né? Então, tem pessoas que vão passar na nossa vida, vão permanecer, e que nem a gente teve a oportunidade de ungir a irmã Leia, né? Foi consagrada no mesmo dia que o Leonardo. Ela já está há mais de 20 anos caminhando com a gente, já 20 anos caminhando. Então, A Rosa está 13 com a mãe, ela falou ontem, não sabia, lá do Baé. Sempre. A Alice, não sei quantos anos também está. Deve fazer mais de 13, porque ele quando começaram juntos. então tem pessoas que Ó. tem pessoas que permanecem e outras passam pela nossa vida, deixam marcas, deixam um pouco delas, carregam um pouco da gente, né? E é o processo, e a vida segue. A gente não deveria se apegar demais às pessoas, né? Eu já sofri muito na minha vida, até atualmente não me considero 100%, né? Eu senti muito o que a igreja de Canalinha passou, eu senti muito, nunca falei isso por aí, estou falando hoje aqui, mas eu senti muito mesmo, porque a gente aprendeu a amar, né? Estamos aqui já há um tempão, né? Eu quase formei uma turma inteira da escola de líderes, faltava praticamente 3 aulas para todos eles se formar, né? E aí de repente eu perdi a turma inteira, né? Seu tudo. E ver um ministério assim, poxa, sai toda a equipe de louvor, toda a minha turma da escola de líderes, todos os jovens da igreja, É fichinha toda a perto de eu, que é uma liderança, pessoa né? só. Mas em Nova Trento eu passei a mesma coisa, né? Nova Trento eu passei a mesma coisa. Só que foi diferente, né? Canelinha era uma igreja, é uma igreja totalmente estruturada, né? Então ninguém imaginava que isso pudesse acontecer, né? Mas enfim, Deus tem seus propósitos, né? Quando eu passei por isso, já há muitos anos atrás eu passei por uma experiência semelhante a essa. Deus me deu uma palavra que está em 1 Coríntios, né, que diz assim, que Deus colocou os membros no corpo como Ele quis. É uma palavra que Deus me deu para me consolar na época. Deus falando assim, ó, quem controla tudo sou eu, quem governa o universo sou eu, e eu pego o A, coloco aqui, pego o B, coloco lá, pego o C e coloco aqui, e eu faço como eu quero, porque Ele é Deus. Né? Então foi como Deus usou na época para me curar. Né? E eu recebi essa palavra na época, assim, com tranquilidade, recebi realmente como um bálsamo, né? Entendendo que Deus é soberano.
mas eu confesso que nos últimos anos, as últimas situações que a gente tem passado semelhante a essa, né? Eu não tenho conseguido absorver com tanta facilidade, né? Porque é um baque, né? A gente foi construído dentro de nós, né? O sonho com uma multidão. Né? Isso foi construído dentro de nós. A gente aprendeu a sonhar com multidão. E a gente viu multidão, né? Tanto aqui com o apóstolo Luiz Carlos, que chegamos a ter mais de 1000 pessoas em célula. Para São João Batista, isso é considerado uma multidão. Eu lembro. Né? Mais de 1000 pessoas em células nós tínhamos. Então, para São João Batista, uma cidade com 20 e poucos mil, agora já tem. Está com 40 mil. Está com 40, mas na época tinha 28 mil habitantes, né? 28, 30 mil habitantes. Você ter 1000 pessoas em célula, isso é considerado uma multidão. Muito tempo atrás isso? Não, isso há 18, 19 anos atrás. 18 anos atrás. Né? Então, nós tivemos lá, por exemplo, lá em Manaus, né, participando de um evento lá chamado Fruto Fiel, com mais de, sei lá, 20 mil pessoas. E até lá no Lama da China assim também, agora caiu, também aconteceu. Não, lá também caiu também. Caiu no Brasil inteiro, mas eu tenho percebido que está acontecendo um novo avivamento. Deus está começando a movimentar as águas e em muitos lugares voltou a crescer e tem alguns lugares que nunca parou de crescer, né? Tem um pastor lá em São Paulo, que é o pastor Fábio, está vivendo um avivamento lá também. Tem muitos outros lugares, né? O apóstolo Arão, que é um dos braços direitos do apóstolo Renê lá de Manaus, né? Que ele tem o MIR Centro-Sul, que o Ministério Internacional da Restauração hoje ele tem não tem só na Ponta Negra, que é a matriz, né? Tem vários outros lugares. E esse Centro-Sul, meu Deus, cresceu muito, muito, muito. É uma igreja assim que está na nossa gira assim, bombando. Né? Tá bombando. Mas enfim, voltando aqui para o nosso contexto, né? A gente aprendeu a sonhar, né? Com multidão. E viu e está vendo, inclusive atualmente, essas multidões em muitos lugares. Né? O próprio Ministério do Mevan, né? Que o Léo gosta tanto, né? Eu também simpatizo, já fui membro do Mevan, né? Por um tempo a gente estava debaixo da cobertura do Mevan. A igreja cresceu muito também, né? Então a gente, vendo tudo isso, a gente aprendeu a sonhar com a multidão. Né? E aí quando você vê acontecer o que aconteceu com o exército de Gideão, né? Que ele foi para uma guerra com 30 e poucos mil homens, né? E de repente Deus reduziu, passou um pente fino, sobrou 10 mil, passou mais outro pente fino, sobrou 300. E ele disse, ó, com esses 300 é que você vai ter a vitória. Então, isso na pele, o que Gideão passou, não é brinquedo. Mas o Cristian, por que hoje não tem a multidão? A palavra que eu abri foi primeiro, depois eu li todo o capítulo, mas primeiro foi a unidade da igreja, que é o Efésios do 1 ao 6, né? Sim. Que um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só corpo, né? Imagina se todas as igrejas evangélicas fossem unidas e fizessem uma só. Dava 10 católicas, mas é tudo desunido, cada um vai abrindo, o Marcelinho não vai montou a igreja já rapidinho, o outro monta, outro e vai virando aquela coisa. Olha quantas igrejas tem. Então imagina se fosse uma só. Nós teríamos a mesma multidão, o problema é isso, que cada um busca um... Há quem diga, né? Há quem diga que Deus permita tudo isso acontecer para que haja mais possibilidade de salvação, né? Isso é verdade. Porque o ser humano, as pessoas são muito diferentes umas das outras. Então, às vezes, é mais fácil tu procurar uma igreja que feche quase, sei lá, 80%, 90% da tua maneira de pensar, do que tu ficar numa que tu não concorda com tudo, mas tu vai ter que passar por alguns processos de mudança. E ter que se submeter a essas mudanças, né? Porque o Evangelho da Cruz, então, Deus estava me lembrando, né, uma passagem que diz, né, Jesus é o mesmo hoje e eternamente. Hoje, ontem e eternamente. Então Jesus nunca mudou, né? A palavra nunca mudou. Desejar seguir Jesus é desejar se moldar à palavra, porque ele e a palavra são um. Jesus e a palavra são um. A Bíblia diz, né, no princípio era o verbo,
e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra verbo no original é a palavra palavra revelada. No original em grego é logos. Logos significa palavra revelada. Então Jesus, ele é a própria palavra, né? Então Jesus é a palavra ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O que acontece hoje, tem muita gente amaciando a palavra, tentando pregar o evangelho da maneira mais light possível, para tentar segurar as pessoas. É isso que está acontecendo hoje, em muitos lugares, né? É verdade. Por quê? Porque o ser humano, ele não quer, né? Uma grande parte não quer se enquadrar na palavra. Porque se eu quiser realmente ter que me enquadrar no que está escrito aqui, eu vou precisar mudar. Deus, o que Ele tem para nós é uma mudança completa. Ele quer, é uma lapidação, né? Deus, ele vê a gente como uma pedra bruta e Ele quer nos lapidar. Essa lapidação, ela começa desde o acordar até o dormir. É a minha maneira de falar, minha maneira de comportar, o jeito que eu trato o meu cônjuge, o jeito que eu trato meus filhos, o jeito que eu trato o meu sogro, né? Recentemente, o meu sogro e minha sogra foram morar na minha casa. Eu preguei a vida toda, deixará o homem, pai e mãe, unirá a sua mulher e será uma só carne. Ou seja, corta o cordão umbilical, né? Do pai e da mãe, corta o cordão umbilical com o sogro, com a sogra, vai fazer a tua casinha e vai viver lá. Eu nunca imaginei que um dia fosse acontecer o inverso, né? Então muda toda a tua rotina, muda completamente. Agora você tem, né? Não são mais família, são considerados familiares, né? Sogro e sogra, pai e mãe, depois que você casa, é considerado familiares. Mas agora você tem familiares morando dentro de você, dentro da sua casa. Só que tem uma outra coisa, eu também sempre ensinei e preguei na igreja, que a igreja primitiva, eles tinham tudo em comum. Não havia nenhuma necessidade entre eles, viviam como uma grande família. Aí se a igreja primitiva vivia como uma grande família, eu não consigo viver como uma grande família com meu sogro e minha sogra junto? Tá entendendo? Então, é um desafio, né? Não, porque meu sogro, eu amo ele, né? É uma pessoa que eu não tenho nada para falar dele. É uma pessoa que a gente caminha junto há mais de 20 anos, né? Sem nunca ter tido uma discussão. Só que uma coisa é você morar numa casa separada, né? Outra coisa é morar junto, né? Então, tipo, isso implica em renúncia, isso implica em mudança, isso implica em aceitar o que Deus tem para a tua vida, né? E evangelho é isso, o evangelho é um evangelho de renúncia, né? Você tem uma palavra que fecha 100% com a palavra evangelho. Se eu pudesse ter que eleger um sinônimo, que eu seja cansado de ouvir falar, né? A pregação do evangelho. Vamos pregar o evangelho, né? O pastor vai pregar o evangelho. Se tem uma coisa que eu considero assim, o sinônimo número 1 da palavra evangelho, é renúncia, né? Não existe evangelho sem renúncia. Não existe seguir a Jesus sem renúncia. Por isso que Jesus disse, quem quiser, ele falou, quem quiser vir após mim. Não é obrigatório, ele falou, não é obrigatório. Mas quem quiser, tome a sua cruz, negue a si mesmo, dia após dia, e siga-me, né? O que é tomar a cruz? Tomar a cruz é negar a minha vontade. Hoje à noite, por exemplo, uma segunda-feira à noite, será que nós não tínhamos outros lugares para estar? Será que eu não podia estar jogando futebol em algum lugar? Não podia estar andando de bike, eu gosto de andar de bike? Não podia estar vendo um filme com a minha família? Não poderia estar numa roda de amigos, né? Agora é época de política, está cheio de roda de amigos, entre aspas, espalhados por tudo que é lugar, né? Tomando uma cervejinha, comendo uma carninha, né? Que os políticos de repente patrocinam, né? Com certeza, né? Nessa época, sim. Né? Mas a vida ela é feita de escolhas, né? E havia uma possibilidade dessa segunda-feira à noite eu estar num lugar, numa roda entre homens, para estar ouvindo das coisas de Deus. Para estar aqui eu precisei abrir mão de alguma coisa, né?
E seguir Jesus é um abrir mão todos os dias. Todos os dias. É uma renúncia completa. Né? A palavra de Deus chega a dizer que se eu quiser realmente seguir a Jesus, eu vou ter que fazer contas. Se eu vou dar conta de seguir ele. Tem uma passagem na Bíblia que fala, né, que qual de vocês que vai construir uma torre e não para antes para fazer conta? Se vai dar conta de construir até o final, para que as pessoas passando não venham zombar de você, não venham ridicularizar, rir da tua cara. Olha lá, o cara começou a construir... Ô Cristian, os 3 últimos jogos do Flamengo eu não consegui ver. Sim. Nem na Libertadores, porque um estava chegando com as crianças e aquela loucura, e o outro também não consegui ver, e domingo agora eu estava na igreja. Então 3 eu não perdi nada, né? E quando eu chego em casa do culto, eu vou ver o resultado, a minha mulher já vai ver o jogo? Meu Deus, fiquei 3 horas na igreja pro Senhor. Agora não posso assistir 5 minutos. Então eu tenho que tomar cuidado também por causa da religião, né? Porque a minha mulher, Deus o livre. Porque o cara gosta, eu era fanático, hoje não sou mais. Sou torcedor. Antes eu era doente pro Flamengo. Hoje eu perdi os 3 no jogo. Eu não vi as 2 derrotas da Libertadores. O empate eu não vi. E esse último eu não vi porque eu estava no culto. E antigamente eu deixava de ir no culto para ver o jogo do Flamengo. Hoje não. Jamais eu vou deixar de ir no culto. Pode ser a final. Cada um. Eu não vou julgar quem fica em casa para ver. Se gosta daquilo, igual o Pedro também gosta do futebol, eu não vou julgar. Mas realmente a renúncia tem que ser constante, é todos os dias, não é fácil seguir a Deus. A gente gosta das coisinhas aqui da nossa vida. Mas é importante isso que o Léo falou. Eu tenho pregado, tenho acreditado nisso, porque é isso que eu sinto da parte de Deus, é isso que Ele comunica no meu coração. E quando Jesus disse que eu vim para vos dar uma vida com abundância, essa vida com abundância, ela inclui também eu ter também um momento de lazer, por que não? Né? Eu gosto de andar de bike, por que eu não posso dar uma volta de bike? Eu estou proibido? Não. Se tu gosta de jogar um futebol, por que não? Né? Então Deus ele não quer também, a cruz que Ele quer que a gente leve, também não é uma cruz de ferro, né? Não é uma cruz insuportável de carregar. Não, a Bíblia diz que Deus não dá nada que seja acima do que a gente possa suportar. Né? Então é uma cruz na medida. Só que também não é uma cruz de papelão. Né? Também não é uma cruz de isopor. Como dizia o meu primeiro pastor, né? Pastor Joel, foi o meu primeiro pastor. Disse, a cruz de Jesus não é de papelão, nem de isopor, nem de plástico. Né? Ela tem um peso. Ela tem um peso. Só que também não é uma cruz de ferro. Uma coisa tão insuportável que, poxa, agora eu não posso sair com a minha família no final de semana para um lazer, dar um passeio, tomar um banho na praia. Não, tudo... O apóstolo Paulo disse, todas as coisas me são lícitas. Né? Agora, nem tudo convém. Quando eu entrego a minha vida para Jesus e eu peço para o Espírito Santo vir morar dentro de mim, o Espírito Santo me convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo é um tipo de uma luzinha que tem dentro de mim, que de acordo com o tipo de comportamento, atitude, hábito, onde é que eu boto meu pé, ele acende uma luz. Né? Então, eu não preciso o pastor me falar, o pastor ficar me policiando 24 horas por dia. Onde é que tu foi? O que tu fez? Né? Que nem o Léo tinha um coordenador da empresa que ele trabalhava, que 7 horas da manhã já estava ligando. E daí? Já deu venda hoje? Tu lembra do caso? É terrível, né? Então Deus não é um fiscal que fica 24 horas por dia te monitorando. Mas o Espírito Santo está dentro da gente. Né? O Espírito Santo está dentro da gente. A partir do momento que você decide seguir a Deus, você vai saber. Tem lugar que tem alguns ambientes que não combinam para um cristão. Né? Algumas palavras, alguns palavreados, né? Que não combinam mais. Né? A Bíblia diz que não pode sair da minha boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra suja. Né? Só aquilo que for útil para a edificação. Né? Então, a minha boca não. A Bíblia diz que eu vou ter que prestar conta de cada palavra que sai da minha boca. Então, agora eu sabendo disso, eu não vou abrir a minha boca para falar qualquer coisa, para falar abobrinha, né? Para prometer coisa que eu não vou ser capaz de cumprir. Né? Alguém perguntou certa vez por que Deus fala pouco. Deus fala pouco porque o que Ele fala, Ele cumpre. Se Ele falar demais, Ele vai ter que cumprir muito. Então Ele já fala pouco porque... Né? É diferente da gente, né? Fala demais e às vezes fala abobrinha. Então, amados,
Então eu não creio numa cruz que é tão pesada que a gente não pode, que é impossível de carregar, né? Mas ela tem um peso, né? Ela tem um peso, né? Eu também não tenho como seguir a Jesus e achar que eu não vou ter que abrir mão de nada, porque não abrir mão de nada é continuar do jeito que estava, né? Aí não faz sentido a Bíblia dizer que é necessário nascer de novo. Jesus disse para um homem chamado Nicodemos, né, um mestre daquela época, que era um cara que conhecia tudo de Bíblia, sabia tudo de Bíblia, mas Jesus disse, olha, eu quero dizer para você que é necessário você nascer de novo. Como assim nascer de novo? Né? Nascer de novo, Jesus está querendo dizer para ele que todo aquele conhecimento da religião que ele tinha, toda aquela bagagem religiosa não tinha muito valor para ele, porque ele precisava passar por uma transformação de dentro para fora, né? E essa transformação de dentro para fora, todos nós precisamos passar. Todos, sem exceção. Então achar que eu vou conseguir seguir Jesus sem passar por essa transformação, isso é uma grande ilusão, né? Sem mudar nada. Pode ser que tenha alguma igreja, e com certeza tem. Tem até né? igreja de gay hoje em dia. Que você pode vir do jeito que você está e não vai precisar mudar nada, né? A igreja da libertinagem e da liberalidade, né? Mas não é o que a Bíblia ensina. Não é o que Jesus ensinou. O que Jesus veio ensinar é que para seguir ele vai ter mudança. Vai ter que ter mudança. Vem como estás, mas tem que mudar, Isso. né? Ele recebe a gente de braços abertos. Do jeito que tiver. Do jeito que a gente está, ele recebe a gente de braços abertos. Pode vir, vinde a mim, ele disse, né? Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, o vinde a mim, ele é inclusivo, né? Pode vir do jeito que você está. Só que vai chegar um momento que ele vai dizer, agora vinde após mim. Quando chega o vinde após mim, agora ele vai na frente mostrando o caminho, eu tenho que seguir os passos dele. E esse vinde após mim, ele vai implicar em mudança, vai implicar em transformação, né? Só que Deus, ele é tão bom, que ele nunca vai fazer tudo de uma vez só. Ele não faz tudo de uma vez só. Aos poucos. É aos poucos. Ele primeiro, qual que é o teu nome mesmo? Marco? Maico, não Maico. É o nome Maico. de vocês, velho. Primeiro, ele vai te mostrar alguma coisa na tua vida que ele requer que tu abra mão, se submeta a um processo de transformação, porque aquela bagagem ali que tu está carregando, ela vai te impedir de caminhar com ele. Tu não vai conseguir caminhar com ele com aquela determinada bagagem. Então ele vai mostrar para ti. Ele vai mostrar, ó, tu vai precisar abrir mão disso aqui agora. E aí tu vai abrir mão. Mas lá na frente, quando chegar a hora de Deus te levar para um novo nível, um nível maior agora, ele tem algo maior para ti. É uma nova fase. Ele vai te mostrar uma outra coisa. Mas é sempre de acordo com o que a gente pode suportar. Um passo de cada vez, né? Não é aquela coisa assim, da noite para o dia, meu Deus, agora eu vou ter que largar tudo, vou ter que vender meu carro. Né? Não é, É né? igual lá no, Não é bem no assim, sul né? lá. Eu ia com a minha esposa, daí ela ia, eu ficava lá em cima. Aí comecei a ir, chegar, fui, entrei pra dentro da igreja. Não, eu ficava lá em cima esperando ela lá. Eles só levavam ela. Só levava, Só né? levava esperando. Aí foi, eu fui e comecei. Foi, Daí chegou na porta. eles chegaram, eu fumo, né? Aí eles chegaram, não, tem que largar, não sei o que lá. Eu disse, não, devagarinho eu vou chegando lá, porque pra quem ficava lá em cima e esperava minha mulher lá embaixo, eu tô aqui dentro, então agora se me apressar, eu salto fora. Não aperta, senão espana. Tudo tem seu tempo, né? Deus não disse que. Eu até falei pra ele, né? Eu não sei muito sobre isso. Mas Deus diz que tem seu tempo, pra né? tudo, né? Então Sim. eu vou devagarinho, né? Há um tempo determinado para todas as coisas, diz a Bíblia. É isso aí. A minha mãe, quando ela se converteu, ela ia na igreja e fumava. E ela ia e fumava, daí, só que não dava oportunidade para ela. Daí ela decidiu um dia parar, só que ela lutou quantos anos? Uns 10 anos? Foi na igreja. Mais de 10, né? Então minha mãe, que é pastora hoje, na igreja que a gente tá, ficou 10 anos na igreja lutando para libertar de cigarro. Então não é tu que também vai mudar de um dia para o outro. Então mantenha a fé, fique firme, que um dia tu vai largar. Eu parei de fumar.
Como tu falou ali que tu tava olhando o jogo e não, né? Eu chego em casa, chego em casa, eu boto um filme, vou olhar, gosto de série, filme. Daí aqui como todos, só vamos segunda-feira lá em casa, assim, não, vou. Então eu gosto, eu chego, olho meus filmes, tenho meu horáriozinho, chegou, mas terminou ali, daí até convido minha, vamos mais cedo. Eu gosto de vir por 7 horas. Eu chego aqui, então eu sei que eu gostei de vir toda segunda aqui, então toda segunda eu vim. Aquele outro rapaz, o Maurício, né? Ele falou comigo lá no restaurante, ali no motoboy nosso lá. Ele disse, ó, Tem alguém que diz que tu Chegou vai, aqui, ficou um tempão. segunda-feira, não sei, um dia eu vou pregar lá, daí tu vai ir, eu disse, eu vou, o dia que tu for eu vou. E agora esse domingo ele foi. Ele disse, ó, eu vou ir, tu vai ir, eu disse, Ah, vou, o senhor eu pregou lá. te dei, eu falei, dei minha palavra que eu ia ir, eu Pastor fui esse Gomes. domingo lá. Gostei lá. Ele foi ontem lá na igreja. Ah, na igreja que tu ministrou lá, Cristiano? Isso, ele foi ontem. Foi. Ele tava lá, aquele O cara que pastor tava Gomes aqui? estava lá, estava lá. Ele é daquela... Entendi. Aí eu marquei com ele certinho, ele disse, não, a hora que tu for, pode me dizer que eu vou ir. Ver Tu lá. mora em São João, não mora em Cananinha? Moro em São João. Daí esse domingo ele pregou, eu fui lá ver. Eu gostei, bem bom lá o lugarzinho. Bem simples, bem confortável. Cara, gostei de. Não gosto de aquelas muita frescura, igreja que é cheio da gravatinha. Tem que me olhar dos pés à cabeça. Eu já fui em algumas já, mas assim, Eu gosto que eu chego ali sendo assim, quem vai faz ali a pessoa, né? Eu vou lá para não quero ver eles lá, Na igreja, né? quero ir lá. Só que eu já fui em umas lá que nós chegava com ela dos pés à cabeça pra mim, já não. E eu tinha essa visão que eles ficam te cuidando aqui. É a cultura E eu dele, gosto né? O de. jeito E eu gosto de. Olha, É assim, ó. Se eu for para ir em um lugar aqui e eu tiver que me arrumar pros outros, pra mim não serve. Se eu quiser ir de chinelo, eu gosto de chinelo. Eu tenho que me sentir bem, entendeu? Eu não tenho que me arrumar pros outros. Se for tiver que um lugar assim, eu já não me sinto bem. Entendeu? Daí já, pra mim já não deu certo. Lá Por foi isso que bom, tem várias não- denominações, cada um. Vai denominações, né? Todo mundo me respeitou eu e minha esposa bem lá e tinha muitos lá que eu nem sabia que ia lá e eu conheço, que são da igreja, tava tudo lá. Tem uns clientes nossos que vão lá pegar a gente, né? É. Já são da igreja. Amém. Amém. Amém.